iniciando mais um podcast A Margem do Rio. Hoje estamos recebendo aqui o atleta de mesa, de futebol de mesa, Aldemar Pedral. Como atleta, qual clube que você participa? Hoje eu faço parte do Mesa Verde, futebol de mesa. Também representante da Federação Sergipana de Futebol de Mesa, que vai nos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro de Clube e a Copa do Brasil individual, né? Isso mesmo. Bom, que função você exerce na Federação Sergipana de Futebol de Mesa? Então, primeiramente agradecer o convite, né? Estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso esporte, sobre o futebol de mesa, que é uma modalidade, né, que vem da nossa infância, né, e que hoje se torna um esporte aí bem divulgado no Brasil afora, né? Bom, na Federação Sergipana, a minha função é a gente assumir a chapa assumiu a federação agora em janeiro de 2025, né? E a minha função lá, basicamente, é de diretor de relações, né? Então eu trabalho muito com a parte de divulgação, com a parte de marketing, com a parte de arte, de fato, difundir o esporte a nível nacional, né? E qual é o seu clube? O Mesa Verde, futebol de mesa, União Mesa Verde. É um clube que teve uma fusão, né? Era o União e o Mesa Verde, que é que foi originado da cidade de Propriá, né? E aí a gente trouxe para Aracaju e fez a união com outro clube que era a União. Então a gente chama de União Mesa Verde. Eu sou eu sou atleta de futebol de botão daquela época e a gente praticava esse esporte no passado inocentemente e não tinha regra, né? Com certeza. A gente confeccionava aquele botão de casca de coco. Casca de coco, isso mesmo. E a gente ia para o embate. Mas aqui é o seguinte, me fale sobre a modalidade de esporte, regra 1, toque liso. O futebol de mesa, como você falou, né, o histórico representa uma coisa muito importante para quem quer começar no esporte hoje ter essa noção, né? Realmente brincava-se de casca de coco, né? A galera brincava com casca de botão de camisas, né? Por isso que o nome é futebol de botão, porque surgiu de botão de camisa, né? E aí foi se originando, foi se crescendo, foi se desenvolvendo, e hoje a gente trabalha com botões de acrílico, né? Mas uma coisa que chama muita atenção é que esse processo histórico ele dá base hoje para a gente divulgar o esporte, né? Para mostrar essa evolução, né? Que essa evolução é muito importante para que quem comece no esporte possa ter essa noção de, pô, começou de um jeito, hoje foi se adaptando, foi né, gerando outras formas. E aí isso cresceu tanto que o futebol de mesa ele tem várias modalidades, que a gente chama de regras. Então a gente tem a regra 1 toque liso, que é a que eu jogo particularmente, que é a que tem mais adeptos aqui no estado. Tem a regra 12 toques, que também nós temos adeptos no estado, a gente só joga aqui com essas duas regras, 1 toque liso e 12 toques. Aí tem 3 toques, tem a regra cavado, que o nome já está dizendo que tem uma cava embaixo do botão. Então essas são as variantes. Essas são as variantes do futebol de mesa. Não existe assim, vou jogar futebol de botão, vou jogar futebol de mesa e só existe aquilo. Não, tem várias formas, questões de campo e uma inúmera variação de regras, né? E a gente joga essa porque é a que é mais difundida aqui no nosso estado. É um toque liso, o nome já está dizendo, um toque, cada um dá um toque, e liso porque o campo e os botões são lisos embaixo e lisos muito. Max, e quais as habilidades estratégicas que o esporte? Então, todo esporte ele vai exigir muito de você o pensar, né? Então assim, não é só você estar executando, né? Tá trabalhando a sua parte técnica, a gente sabe que é muito importante trabalhar a parte técnica, mas o executar da coisa exige estratégia, porque você pode ter uma execução perfeita, mas executar a estratégia errada. Então no futebol de mesa existem muitas estratégias, e as estratégias principais é o seguinte: não deixe seu adversário chutar pro gol, porque se ele tiver a mão boa, ele vai fazer, e você não perder gols. A partir do momento que você sobra uma bola, você faz um gol, você já coloca o adversário em risco. Então a principal estratégia é essa: fazer o gol quando surgir a oportunidade e não deixar o cara chutar. E como você descobriu o futebol de mesa na sua vida? Então, desde pequeno, né? Acho que toda criança que, na minha época, hoje não por causa da automatização, né? Mas antigamente, toda criança tinha um campinho verdinho em casa, né? E a gente tem aqueles botõezinhos de capa, né? Que era de plástico, né? Então meu pai gostava muito de fazer... Meu pai não é adepto de futebol de mesa, mas ele gostava muito que a gente jogasse para brincar, mas para ficar em casa. Então eu e meu irmão a gente jogava muito. Só que meu irmão foi deixando de lado e eu fui
Crescendo, crescendo. Passei 12 anos afastado por motivo de trabalho, de viagem. E na verdade não foi, nem chegou a ser 12, foram uns 15 anos. Mas aí eu voltei em 2013, fiquei um pouquinho afastado e voltei definitivamente após a pandemia. Aí eu te pergunto, futebol de mesa é esporte ou terapia? Eu acho que é os dois, né? Você utiliza o futebol de mesa como terapia, porque a gente diz muito que o futebol de mesa, se você for parar para analisar, a gente tem a faixa etária acima de 60 anos, muita gente jogando até hoje, com muita coordenação motora, com muita criticidade, são pessoas que se comportam muito bem nos ambientes, sabe? São pessoas que não deixou a velhice chegar, justamente porque usam o futebol de mesa como uma terapia. E isso é bonito de ver nas competições. Você vê a categoria Master, nós temos muitos idosos jogando. Então, de uma certa forma, o futebol de mesa traz uma contribuição grande nesse processo de envelhecimento saudável. Então, o podcast ele está trazendo você para explicar como funciona a organização de torneios e também como funciona na prática, né? E a gente vai ver agora alguns vídeos mostrando a performance dos atletas do futebol de mesa. Em março vai acontecer o Brasileiro de Futebol de Mesa em Aracaju. Eu queria que você explanasse um pouco. Como acontece, a gente tem um órgão que rege o esporte a nível estadual, que é a Federação Sergipana de Futebol de Mesa, a qual eu faço parte, como você já falou, e tem a que rege o futebol de mesa nacional, né, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Então nós temos anualmente 3 competições organizadas pela CBFM. O Nordestão, inclusive aconteceu agora em março, em Alagoinhas, né, Bahia. Nós temos a Copa do Brasil individual, que acontece agora em Aracaju. E no final do ano, a gente também tem o Campeonato Brasileiro Individual, que acontece em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Atrás disso, a gente também tem o Brasileiro de Clubes, né, que também é uma competição de clubes. Você joga com 5 participantes, de 3 a 5 participantes do seu clube, né, e disputa também. A gente vai ter atrelado a Copa do Brasil em Aracaju, a gente vai ter o Brasileiro de Clubes. Então a gente vai ter 2 competições, né, de 1 a 4 de maio, e onde Aracaju vai sediar, né, onde a gente já foi sede algumas vezes atrás, em muitos eventos. Era justamente isso que eu ia perguntar. Não é a primeira vez então, que isso acontece? Não é. Aqui, o nosso público aqui, a galera que faz a federação, a galera que faz futebol de mesa já tem experiência em eventos, né? A gente já teve Nordestão, a gente já teve Brasileiro, a gente já teve Copa do Brasil e está voltando de novo. Então, assim, todos os anos a confederação faz, né, 2, 3 anos antes, faz a análise das principais sedes, o suporte que as sedes podem dar, né? E aí esse ano, desde o ano passado já estava decidido que ia ser Aracaju, e aí a gente está nesse desafio aí de sediar um grande evento. Tem algo especial assim que esse esporte vem muito para Sergipe? Alguém já se destacou aqui em âmbito nacional? Tem, a gente tem, isso até pode gerar uma polêmica depois, né? Se eu falar que os atletas do Nordeste têm mais títulos do que os atletas do Sul, né? E meus amigos do Sul sabem o que eu estou falando, mas inclusive o Rio Grande do Sul tem ascensão. O brasileiro ele é do Sul, né? Mas nós temos o atual campeão do Nordeste, né? Aliás, o atual não, de 2024, que foi Flávio Lisa, que ele é daqui de Sergipe. Esse ano a gente não conseguiu ter êxito no Nordestão, mas é importante dizer que o Nordeste é um celeiro de craques de futebol de mesa, né? A gente tem futebol de mesa em todos os estados, né? Então nós temos federações fortes, nós temos clubes fortes. Então quando a gente vai competir com o eixo Rio-São Paulo ali sul, a gente consegue também competir de igual para igual. Então assim, a gente tem muitos campeões aqui, nós temos aqui campeões brasileiros, o seu Átila, que é o pai de Flávio, o seu Átila Lisa, que foi o primeiro campeão brasileiro. Nós temos Inácio, que até hoje joga, o seu Átila já é falecido, né? Faleceu em 2012. Mas nós temos aí Inácio, que foi campeão brasileiro, né? Nós temos Raimundo também, que atualmente joga, é campeão brasileiro, né? Então nós temos assim,
nós temos vice-campeões brasileiros, então assim, tem muita gente craque aqui que tem título, que tem histórico no futebol de mesa, né? Se eu fosse citar todos aqui, eu acho que a gente ia acabar o podcast e não ia conseguir falar. Agora, uma curiosidade minha. Será, eu sou nascido e criado em Sergipe e a minha infância foi praticando futebol de botão, né? Que começou com futebol de botão, que agora é futebol de mesa. Mas era tradição do Nordeste, a gente já iniciava a vida praticando isso. Será que nos outros estados era assim também? Ou é isso que faz com que o Nordeste destaque nessa modalidade? Que isso aconteça aí nas principais famílias, né? Acho que nas famílias em si. Hoje nem tanto porque a industrialização, a automatização, né, a tecnologia, mas que é uma coisa que é até um desafio para a gente implementar o futebol de mesa na base, né? Mas eu acho que todo mundo teve um campinho em casa, né? Todo mundo gostou de futebol, que tem o pai ali, o avô que gostava de futebol, na certa teve um campinho em casa. A vantagem do Nordeste destacar muito é porque nós temos 9 estados, né? Então assim, todo mundo é junto, todo mundo ali se conhece, todo mundo está nas competições. E quanto mais competições a nível estadual você faz, a nível regional, mais destaque você vai ter, né? A gente tem agora João Vitor, que é um atleta, né, que mudou de categoria, saiu do júnior, ganhou tudo no júnior. Nós tivemos Netinho, que hoje está no adulto, que também ganhou tudo no júnior. Então assim, fora outros do Nordeste. Então assim, a gente tem um celeiro de bons jogadores, de bons atletas que a tendência é a gente permanecer no topo. E no passado a gente transformava os botões nos nossos ídolos, nos times que torcer, né? Meus botões tinha sempre Zico, tinha Doval, que foi centroavante do Flamengo por muitos anos. Agora, saindo da parte prática e vamos para a organização. Quais as dificuldades de organizar um campeonato desse porte? Como hoje a gente tem uma grande quantidade de atletas participando, então faz com que a gente tenha mais dificuldade, né? Então a gente precisa muito da iniciativa privada, o poder público a gente também precisa, mas nem tanto, né? Esse ano a gente vai ter a parceria da Secretaria de Esportes, né? Eu não vou dizer que é inédito, mas é uma coisa muito importante, né? Através da secretária Marina Dantas, ela se dispôs a ajudar a gente na divulgação, na parte toda desse marketing, né? Então assim, a gente tendo o poder público do nosso lado, a gente consegue organizar mais tranquilamente. Né? Então, os eventos eles acontecem nos hotéis, né? Então, todo evento de futebol de mesa aí hoje, antigamente acontecia em ginásios, mas hoje em dia o esporte ele evoluiu e a gente precisa do conforto possível, porque um atleta fica o dia todo jogando, né? Então são 3 dias seguidos jogando, então você precisa de um descanso. Então a gente acontece de fazer os eventos hoje em hotéis que tem estrutura, né? Estruturas boas, um salão grande, porque a gente disponibiliza 30 mesas, 24 mesas, e que as pessoas, na maioria delas, se hospedem nesse hotel. Claro que tem outros que vão buscar os hotéis mais próximos, mas quanto mais você está no hotel do evento, melhor para a sua logística. E aí vai demandar da gente a organização, aluguel do espaço, aluguel do fechamento de quartos, divulgação com empresas, com marcas, divulgação a nível nacional, né? A CBFM, que é a confederação, ela exige isso da gente e dá esse suporte, então a gente precisa ter isso em mente. E de fato muito detalhe. O transporte das mesas, a gente faz as parcerias com a Bahia, com o Recife, para trazer as mesas de lá, junto com as nossas mesas. Então, se a gente quiser fazer um evento grande, quanto mais mesas a gente tiver, mais inscrições a gente vai abrir para os estados, né? Porque cada estado tem uma certa quantidade de atletas inscritos nas 3 categorias, nas 4, júnior, sênior e master. Então a gente disponibiliza, a confederação disponibiliza a questão de vagas. Então assim, às vezes um estado, a gente pede um número de vagas extra, a gente quer mais 3 vagas, aí outro estado pede, a gente vai ver quantas vagas a gente vai precisar a mais. Aí para isso precisa de mais mesa, precisa de um espaço maior. Então são esses ajustes que a gente vai fazendo nos bastidores. E como é que faz a inscrição? Então, primeiramente o atleta tem que ter um clube, estar vinculado ao clube e estar federado na sua federação, né? Então, existe a anuidade que é paga em todas as federações. Então, você estando federado sem restrição nenhuma, você pode fazer sua inscrição via CBFM, quando abre o prazo das inscrições, né? Ela exige um ranking nacional, não é qualquer um, hoje eu jogo futebol de mesa e vou me inscrever. Não, você precisa ter um índice, que a gente chama de, como toda modalidade tem um índice, né? Por exemplo, a Olimpíada, índice olímpico. No futebol de mesa a gente tem um índice através da pontuação
do ranqueamento oficial da sua federação. Então assim, surgiu 10 vagas para Aracaju, pronto, para Sergipe. 10 vagas, os 10 primeiros do ranking estadual é que garante vaga. E aí você faz sua inscrição, a inscrição gira em torno de R$200, 180, R$200, né, por atleta, por categoria. E são esses valores que faz o caixa da federação fazer acontecer o evento. Nesse caso desse campeonato desse ano, que vai iniciar agora em maio, as inscrições ainda estão abertas? Já se encerraram, né? A gente tem um prazo para que as federações recebam a quantidade de inscritos para a partir daí estipular a quantidade de atletas por categoria e fazer o sorteio das tabelas, que é tudo feito, divulgado no Instagram, ao vivo, no Instagram da Confederação. Então a gente faz o sorteio dos clubes, dos atletas, dos grupos, faz o regulamento. Então a gente precisa primeiro ter essa quantidade de atletas que vão participar bem antes do prazo. Sobre premiações, o que é que tem o atleta aqui? Então, isso os torneios a nível nacional, a gente tem um troféu, né? Por sinal muito bonito, são os troféus padronizados, e dependendo de quem esteja organizando o evento, como nesse caso é a gente esse ano, às vezes a gente pega um patrocínio. Aqui em 2014 nós tivemos o patrocínio da Maratá, e a Maratá ofereceu algumas coisas, alguns brindes. Então assim, a galera, além de ganhar um troféu, os primeiros ganham brindes, né? Isso vai muito da organização local, mas a confederação ela disponibiliza apenas os troféus, mas nada impede que a premiação possa ser em dinheiro. Local e data, né, desse evento? Então, a gente começa dia 1º, né? 1, 2, 3 e 4 de maio, vai ser no Hotel Arcos, ali na Orla, né? Fizemos a parceria com o Hotel Arcos, tem um salão muito bom, e a gente já fechou todos os quartos, o hotel está esgotado, hotéis do lado esgotado, até tem uns amigos de fora procurando a gente para fazer as hospedagens nas pousadas mais próximas, né? Agora de última hora está bem apertado. Então, de 1 a 4 de maio, dia 1 começa o Brasileiro de Equipes, ele obrigatoriamente começa dia 1 e termina dia 1. Vai de manhã ali 8 horas e vai até vara à noite lá, vai até 10 horas. E ali a gente já sabe que é o clube campeão, né? No primeiro dia, depois depois só individual. Que é a Copa do Brasil. Que é a Copa do Brasil, que vai ser 2, 3 e as finais para 4 de maio no domingo. Em relação ao público, ele comparece, como é que está? Então, normalmente quando os eventos acontecem em locais mais abertos, como shoppings, que já aconteceu, o público vai chegando. O público vê, tem a divulgação, né? Em hotéis é mais restrito, é mais familiares e amigos. Por exemplo, eu vou convidar meus amigos para assistir meus jogos, inclusive você está convidado para assistir os jogos. Então assim, aí a gente vê que o hotel fica bem recheado de gente, sabe? Mas quando é no espaço fora de hotel, consegue ter mais público. Mas isso vai depender muito, Silvério, da divulgação. Quanto mais se divulga, quanto mais mostra a importância do esporte e de que o estado cedir, a capital vai sediar, aí a procura também é grande. Há a possibilidade de transmissão, assim? Sim. Nós temos parcerias, né? Nós temos aí, eu não vou me lembrar agora, mas nós temos a TV Palheta, nós temos aí o pessoal da Bahia que faz transmissões, nós temos pessoas que também fazem transmissão a nível da CBFM, né? Então assim, nós temos várias pessoas transmitindo jogos ao vivo no YouTube, né? Então a TV Bala na Rede, ele está sempre filmando, passa um pouquinho em cada mesa, então quem estiver de fora pode acompanhar via YouTube e vai encontrar muita coisa boa. Marcos, alguma pergunta que eu deixei de fazer, que você acha relevante, que tem que... Não, eu acho que ficou bem explicado, né? Claro que a gente tem um tempo, né, de podcast, mas eu acho que é isso. Porque ele é um esporte que surgiu de uma brincadeira e se tornou um esporte hoje que não deixa de ser brincadeira, mas é uma brincadeira com responsabilidade, porque você não joga só, você joga com o outro, né? Então você tem o respeito ao adversário, né? Então é um esporte que traz muito isso. E é isso, a gente quer mostrar a importância do futebol de mesa e que as pessoas possam acompanhar, e como você falou, é uma terapia, né? É uma coisa muito boa de se fazer, de se brincar, de se participar e distrai, e eu creio que as perguntas foram bem descritas. Eu aprendi muito com essa explicação que você deu. A organização eu imaginava que era um negócio meio assim, pegar na esquina o jogador, é um negócio. Eu aprendi agora que tem que ter ranking, né? Que o cara, não é qualquer um que pode entrar para disputar, né? Não, tem que começar aos pouquinhos. Então,
Mas eu aprendi muito com essa explanação sua e gostaria de te convidar para você voltar aqui para me dizer e dizer para o público como foi esse campeonato brasileiro e Copa do Brasil. Ao final, a gente parar um outro podcast para explicar como foi essa organização, o resultado. Espero que eu venha campeão de equipes pelo Beta Verde e espero que eu venha campeão individual. Né? Então, eu queria, assim, para a gente fechar, eu queria fazer a última pergunta. Você é bom no botão? Eu quero ver. Eu estou melhorando. Eu não tenho um nível ainda dos amigos aí, mas eu estou no processo. Eu fiz um bom Nordestão agora, em Alagoinhas, né? Eu fui o melhor sergipano classificado, né? Junto com o meu amigo Flávio lá. A gente foi eliminado nas oitavas de final, né? Jogamos com 2 monstros do futebol de mesa. Mas eu creio que se eu melhorar um pouquinho eu vou chegando. Então, se eu já fiz um bom Nordestão, teoricamente eu tenho tudo para fazer uma boa Copa do Brasil. Eu vou colocar alguns vídeos dele para a gente ver na prática se isso que ele está falando é verdade. Então, infelizmente, a gente tem que encerrar aqui. Estamos encerrando mais um podcast A Margem do Rio.